Ah, ok, você tá com a câmera desligada, é isso? Que eu tô vendo uma tela preta. Metade da minha tela tá preta, é isso mesmo? Ah, tá bom, obrigada. Ok, deixa eu só botar vocês aqui no suporte, fica mais fácil. Entendi. Então, peraí. Show, obrigada, Gabi. Oi. Agora foi. Agora tá melhor. Show, já temos 13. Deixa eu pegar meu óculos. Senão eu não vou enxergar vocês. Gabi, eu tenho como ficar em tela inteira, não, né? A tela fica grande, não, né? Tá bom. Beleza, então. Só abrir aqui meus materiais, gente. Só um instantinho. Enquanto esse é o tempo da galera chegando também, pra gente poder começar. Aqueles 5 minutinhos que a gente sempre espera, né? Aquelas coisas que todo mundo pegar e se chegar para nossa live. Eu não tenho a menor ideia. Não. Se tem risco de cair a live, não tenta, não. Não. Faz isso, não. Não, se tem esse risco, nem tenta. Não. Só se tivesse certeza. Depois cair, eu não vou conseguir voltar, vai dar mó trabalhão. Deixa quieto. Deixa quieto como tá. Deixa quieto, tranquilo. Eu me ajusto aqui. Tô com óculos agora, eu vou enxergar vocês melhor. Bom, gente, vamos começando então? Já demos já nossos 5 minutos. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Alessandra Lopes também. Mas não sou irmã da Juliana, apesar de muitas pessoas acharem. Sou uma das sócias aqui do CAESM também, junto com a Juliana. Faço meu doutorado com o professor Pedro Pires, que também vai estar aqui falando para vocês, acho que na sexta-feira, em psicologia, lá no FRJ. Fiz meu mestrado em transtorno de estresse pós-traumático, em avaliação das funções cognitivas, né, nesse transtorno, em saúde mental, né, lá no Instituto de Psiquiatria da FRJ também, e me graduei por lá. E além disso, sou também terapeuta cognitivo comportamental certificada pela FBTC e especialista em avaliação psicológica e em neuropsicologia pelo Conselho Federal. Beleza? Bom, então a RODBT caiu na minha vida. Eu acho que a primeira vez que eu vi sobre a RODBT foi no congresso de 2019, talvez, da FBTC, né? O CBTC, que foi em Fortaleza. Eu acho que foi lá, né? Que eu vi a primeira vez falar sobre a RODBT e achei aquilo muito interessante também. Sobre a proposta de trabalhar com esses pacientes que não parecem ter muitas dificuldades, né? Pacientes que nos parecem a um olho nu muito funcionais. E aquilo me chamou bastante atenção. Mas desde então veio então a Juliana com essa ideia aí da representação em português, né, da RODBT para gente. E aí também comecei a desenvolver o meu doutorado em cima da tradução, né, adaptação cultural e tradução das escalas, né, que é até um pouquinho do que eu vou falar hoje para vocês, né, desses desafios da identificação do perfil de supercontrolado, né. Acho que com a live de ontem da Juliana, quem já assistiu ou quem não assistiu ainda está gravado, então acho que é importante seguir essa ordem para vocês depois entenderem direitinho tudo que a gente vai ver aqui ao longo dessa semana. Ela deixou bem claro para vocês, né, as diferenças, né, e para quem que serve a RODBT. E as diferenças
quando eu falo, né, quando a gente enxerga a população dentro de um contínuo, né, de um contínuo de pessoas com dificuldades de controle, né, ou subcontrolados, e pessoas supercontroladas. Oh, meu Deus! Em pesquisa Qualy eu não podia falar muito sobre isso, desculpa. Mas que bom que a gente tem aqui as redes sociais para nos ajudar nessa troca. Desculpa, mas é uma disciplina realmente com muito conteúdo, né? E pouco tempo para eu poder falar das minhas outras práticas, né? Enfim, para vocês. Até porque a minha pesquisa é quant, né? Não é qualy, a minha pesquisa do doutorado. Eu cheguei a contar isso para vocês na disciplina, mas enfim. Então, como eu ia falando, essa dificuldade, né, de identificação do perfil supercontrolado, porque a RODBT vai servir para a galera que está nessa ponta, né, do perfil supercontrolado. E a gente entende, então, que existe aí um contínuo, né? E que esse contínuo não necessariamente tem a ver com uma ideia diagnóstica, mas sim com formas de funcionamento, né? Formas de eu interagir com o mundo. Então, o que acontece? Estava até falando isso na aula de TCC, da formação de TCC do CASM no domingo, né? Por que a gente tem muita coisa baseada em diagnóstico? Porque a gente vem de uma tradição norte-americana onde tem muito incentivo de pesquisa para pesquisas que tenham diagnóstico, né? Incentivo financeiro, tá bem? Então, por isso, muitas das coisas dos livros, de artigos que a gente vê envolvem diagnósticos. Mas é importante que a gente olhe para essas pessoas dentro de um perfil de funcionalidade, de um perfil de personalidade, de supercontrole, tá? E aí eu tô com uma cola aqui para eu não me perder. Vocês já viram que eu vou falando de um tema para o outro, daqui a pouco eu me perco. Então, também me façam perguntas ao longo, tá bom? A Gabi vai me ajudando aqui, se eu perder alguma, ela me ajuda, para a gente poder ir interagindo, e a ideia também não é eu ficar falando aqui como uma aula expositiva, é a gente realmente também trocar, tá? Então, vamos pensar aqui juntos. Como é que esses pacientes aparecem pra gente, né? Quando a gente fala de pacientes ambulatoriais ou clínicos, né, é muito comum a gente pensar nos pacientes que estão muito disfuncionais. Esses muito disfuncionais, entre aspas, né? O que eu quero dizer com isso? Pacientes que já estão tendo problemas graves de relacionamento, né? Problemas graves na vida ocupacional e por aí vai. São esses pacientes que chegam pra gente, não é verdade? Os pacientes com perfil supercontrolado geralmente não vão ter essas dificuldades. Pelo contrário, eles vão aderir muito ao trabalho. Então, não vão ter um prejuízo ocupacional. Muito pelo contrário, às vezes vão ser até reforçados por isso. E isso também é um problema. Até para eles se identificarem que o perfil deles, às vezes, pode ser um pouquinho disfuncional, né? Porque eles foram extremamente reforçados sobre isso ao longo da vida. Então, eles vão chegar para a gente nesse perfil, no perfil de pacientes que parece que funcionam muito bem. E aí entra a importância da gente, dentro da clínica, coletar a história de vida e a história de tratamento desses pacientes. São pacientes que, por vezes, vão ter ansiedade de longa data, depressões, vários episódios ao longo da vida, né? Melhora um pouquinho, aí daqui a pouco entra em outro episódio, melhora um pouquinho, entra em outro episódio, né? Tem problemas, às vezes, quando você vai catar ali, né, conjugais de relacionamento por conta desse supercontrole, né? Então, são pacientes que, às vezes, vão ter um estilo de vida solitário e não vão ver isso como um problema, tá? Um estilo de vida extremamente solitário, tá bom, gente? Não é uma coisa assim um pouquinho, é muito, tá? E não vão ver isso como um problema. Então, são esses pacientes que vão chegar até a gente que a gente vai ter que acender uma lanterninha, né, para começar a olhar para eles e, opa, será que aqui tem um perfil de supercontrole e que às vezes essa história, esse perfil foi sendo passado ao longo da vida, né, e olhando só para a crosta, né, ou seja, para o transtorno que estava ali como base, ou seja, uma depressão naquele momento, seja um quadro de ansiedade naquele momento, seja uma dificuldade de relacionamento em algum momento da vida, foi olhado só para a crosta e não foi olhado para o que estava embaixo, né, para o funcionamento dele, que favorece isso reaparecer e reaparecer e reaparecer. Ok? Tá? Então, na primeira sessão de RODBT, sempre o que é feito é essa identificação.
a gente não continua, né, ou não começa, na verdade, né, o tratamento sem essa identificação, sem eu identificar se a pessoa se identifica com um perfil subcontrolado ou supercontrolado, tá ok? Então, como é que é feito isso, né? De uma maneira psicoeducativa para o paciente, explicando sobre esse perfil. E aí entra também a minha pesquisa do doutorado, que é através de escalas, né? A gente tem alguns instrumentos para isso, né? Diversos é exagero. No próprio livro do Thomas Lynch, né, onde ele vai descrever sobre a RODBT, a gente tem 2 livros em inglês. Um é sobre o treinamento de habilidades e o outro é sobre o funcionamento, né, as bases da RODBT. Tal como também tem a DBT, né? Quem aqui estuda DBT vai entender bem esse paralelo, né? A gente tem um livro que explica mais a teoria, que é o Vencendo Transtornos de Personalidade Borderline, e um outro livro que é dedicado ao manual de treinamento de habilidades, tá? Então, o que acontece? Nesse livro, né, que descreve como a RODBT vai funcionar, ele propõe ali que essa avaliação do perfil supercontrolado seja feito em 3 níveis, tá? Que são eles. O primeiro nível são com escalas de autopreenchimento, tá ok? Vou aqui dizer para vocês quais são as escalas direitinho, para eu não errar o nome de nenhuma. Então, vamos lá. As 3 medidas, né? Uma é Assessing Styles of Coping, Word Pair Checklist, que é uma escala, né, de escolha forçada, onde eu tenho 2 nomes, né, ali entre organizado e bagunceiro, por exemplo, né? E a pessoa tem que escolher um desses 2 nomes com que ela mais se identifica, tá? Essa escala, por exemplo, eu estou fazendo uma tradução. A Personal Need for Structure, que a gente vai falar sobre a necessidade de estrutura, tá? Que esses pacientes têm. Também estou realizando a tradução dela, também não tem em português. E a terceira escala, que é a única que tem em português, né? Que é o questionário de ação e compromisso, tá? Esse é o único que a gente já tem disponível. Então, para a gente trabalhar nessas medições, né, de uma maneira mais psicométrica, nessa identificação mais numérica da coisa, a gente tem todo esse trabalho ainda aí de traduzir, né, esses materiais, tá? E aí o segundo passo já depende também de uma experiência clínica, né, onde a gente vai trabalhar com as entrevistas estruturadas do DSM-5, né, para transtornos de personalidade, tá ok? Então, Alessandra, a RODBT só vai atender transtornos de personalidade? Não, lógico que não. Mas é importante que a gente identifique se o paciente tem algum transtorno de personalidade ou não. Porque eu posso estar falando desse supercontrole como um perfil, né, de personalidade da pessoa, ou como um traço já patológico da personalidade da pessoa. Ok? E é importante que a gente saiba disso, porque isso vai regular também como a gente vai realizar o tratamento, tá? Então, isso aí já depende do clínico, tá? Porque depende do clínico ter um conhecimento dessa entrevista, ter conhecimento dos transtornos de personalidade, porque é uma entrevista de escolha clínica. Apesar de ser uma entrevista, né? O clínico é que vai marcando a intensidade dos sintomas, através de pedindo exemplos e etc, tá? E o terceiro passo, esse é feito no backstage, ou seja, não depende da presença do paciente ali com você, e sim do clínico, né? Que são 2 outros instrumentos, que é o The Clinician Rated OC Treat Rating Scale e o The Over-Controlled Global Prototype Rating Scale. São 2 escalas que o clínico preenche sobre o que ele identificou de supercontrole no paciente, tá? Essas escalas também não temos em português. Estamos realizando todo esse processo de tradução dela, tá ok? Então, é assim que a gente consegue identificar de uma maneira quantitativa, né, esses pacientes supercontrolados. Alessandra, como é que eu faço para ajudar esses pacientes ou para começar a identificar esses pacientes, mesmo ainda não tendo esses instrumentos? Então, vamos lá. Raciocínio clínico ajuda a gente pra caramba, ok? Primeira coisa, esses pacientes têm sempre 4 déficits gerais. São eles: déficits em receptividade e abertura, ou seja, pacientes com pouca abertura a novas experiências. Déficits de flexibilidade, ou seja, dificuldade de pensar e promover as coisas de uma nova forma diante de um problema.
tá? Dificuldades de expressão emocional e autoconsciência, ou seja, dificuldade de falar sobre as próprias emoções e expressar as suas emoções para os outros, às vezes até de identificá-las. E déficit de conectividade social e intimidade, ok? Então, reparem se esse paciente às vezes tem esses 4 déficits aí acontecendo na vida dele. Beleza? Gente, dúvidas até aqui? Tô falando sem parar. Não? Gabi, temos perguntas aí? Me ajuda. Acho que eu consigo ver as perguntas. Não, não consigo ver, não. Se tiver perguntas, eu não consigo ver. Sem perguntas? Ok. Então, vamos lá. Algumas outras perguntas até que a gente pode utilizar em contexto clínico para ajudar a identificar esses pacientes. Como você se descreveria? Oh, meu Deus, Iago é uma figura. Como você se descreveria, né? De uma maneira geral. Ou se alguém tivesse que te descrever, como você acha que essa pessoa te descreveria? Né? Eu adoraria, por exemplo, que a Juliana estivesse aqui online e me descrevesse. Ela iria falar, você é metódica, você é chata, você é inflexível, você é rígida. É achar o máximo, né? Inclusive, eu falei para ela que eu ia abrir a live de hoje e a live ia durar, assim, 1 minuto. Porque eu ia falar algo do tipo, olha, vocês têm dificuldade de identificar um perfil de supercontrole? Não tem problema, passem uma semana comigo que vocês vão ter uma experiência vivencial. Pronto, acabou a live. Ah, eu também, Nath, também estou sonhando muito com essas traduções. É um sonho, realmente, né? Porque a gente consegue trazer a RLDBT de uma maneira mais... Ela me falou que estaria dando supervisão, ela me falou. A gente consegue trazer a RLDBT de uma maneira mais acessível, né, a todos vocês. A gente já tem o curso em nível 1 em português gravado. E vamos ter agora, acho que é em outubro, talvez eu não seja muito boa de datas, mas eu sei que é ainda esse ano, o curso nível 1 em português, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade. Primeiro que assim, eu não posso usar escalas que eram adaptadas ou que foram feitas para uma outra população que não a nossa, para falar da nossa população. Então já começa por aí, né? Então não é uma simples, quando eu falo uma simples tradução do tipo jogar no Google Tradutor e levar. Né? Então tem que fazer toda uma questão de adaptação cultural, adaptação do tratamento também vai ser necessário em algum momento, né? Para o nosso contexto, contexto brasileiro, contexto brasileiro e contextos de outros países que falam português. Então, isso é uma preocupação, né? Uma coisa que a gente tem aí, uma necessidade de dar uma adiantada para que vocês tenham acesso também, né? Senão, realmente, essa ciência, esse tratamento fica aí com poucos acessos, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Falando aqui das perguntas que vocês podem fazer para os pacientes em termos clínicos. Ai, gente do céu. CNA me contrata, viu que meu inglês deu certo. Então, algumas outras perguntas, né, que vocês podem utilizar. Você acredita que é importante fazer as coisas de uma forma adequada ou correta? Né? São pacientes, principalmente quando a gente fala de um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, né? Eles vão se preocupar muito mais com a forma de fazer do que com o resultado. Né? Então, tem essa forma de bolo, né? essa receita para ser feita. Se não for feita dessa maneira, já te respondo, Andresa. Se não for feita dessa maneira, isso não vai dar certo, tá? Então as pessoas se preocupam muito mais com a forma. Opa, valeu, Gabi. Gabi sempre me ajuda com as datas. 19 e 26 de outubro. Isso que eu tô lendo. De outubro vai ser o nível 1 ao vivo em português, porque a gente já tem o nível 1 gravado em português, tá? Vou aproveitar que eu dei aqui uma parada. Andresa, falar quais as perguntas estão nas escalas, no momento eu não posso, por quê? A PNS até é de livre acesso em inglês. A WordPair não é de livre acesso, ela só está disposta no livro, tá? E como eu estou fazendo processos de tradução ainda,
e não estou com elas publicadas, então eu não posso dizer como está, até porque não vai ser a versão final delas, né? Eu ainda tenho todo um processo estatístico para ser feito, papapá, papá, então ainda não tenho toda a versão final, beleza? Mas a gente está pensando aí em uma forma de, quando eu terminar o doutorado, a gente conseguir disponibilizar isso para vocês. Belezinha? Então vamos lá. Esses pacientes, geralmente super controlados, se preocupam com a forma de fazer. Eu tive um paciente uma vez que eu achei muito engraçado, ele tinha TPOC, né? E ele arrumou uma confusão com uma repositora de mercado, né? E aí eu falei, mas por que você achou? Não, porque existe uma forma correta de fazer, né? Você tem que colocar os produtos que estão com a data de validade mais próxima na frente e os outros atrás. Eu falei, eu tô entendendo o seu ponto de vista, mas não foi isso que você me falou. O que você falou para ela? Mas você falou que ela só estava fazendo errado. Você não disse a forma que deveria ser feita, né? Então ele saía julgando que a forma estava errada, estava errada, estava errada, e não falava para as pessoas o que ele achava errado. Eu entendi. Provavelmente ela também já tinha recebido esse treinamento, mas ele se preocupava tanto em dizer o que era certo e o que era o errado, né? Em polarizar as coisas e não explicar como ele gostaria que fosse feito, que não gerava nada, né? Gerava só um olhar para ele do tipo, cara, que pessoa encrenqueira, né? É isso, ok? Isso é um exemplo para vocês. Você se define ou se considera uma pessoa perfeccionista? E aí entender junto do paciente qual é a função desse perfeccionismo, né? Por que você se considera uma pessoa perfeccionista? Outras pessoas também falam isso de você? Você chega a perder prazos, né? Executando e reexecutando as coisas ou não, né? Como é que isso acontece? Se você é cauteloso, né? Às vezes só toma uma decisão se pensada e repensada várias vezes a mesma coisa. Todas as possibilidades, né, na verdade. Você prefere ordem e estrutura? Você se classifica como uma pessoa organizada? Você gosta de se planejar antecipadamente? Você pensa antes de agir? Tá? Então, isso tudo são perguntas para identificar esse perfil super controlado, tá? E aí, assim, pô, Alessandra, mas pensar antes de agir não é bom? Claro que é, né? Mas a gente vai para o extremo, né? Para o exagero. Eu penso diversas vezes. Eu tenho que ter o controle de todas as variáveis, né? Nada pode dar errado. E aí a pessoa está pensando, ruminando sobre uma coisa há não sei quanto tempo, ok? Você é naturalmente quieto, controlado e reservado, né? E as pessoas te veem dessa maneira. As pessoas falam para você que você é aquele quieto. Meu pai falava para mim uma frase que eu achava sensacional, que eu criança era muito quietinha, não tem nada a ver com o que eu sou hoje. Mas criança era muito quieta, ele falava assim, essa daí é quieta, mas presta uma atenção, tá sabendo de tudo, né? E aí era engraçado porque as pessoas tinham essa visão de mim, né? Aquela pessoa quieta que prestava atenção em tudo, mas era tida como uma pessoa quieta, né? É difícil impressionar você? E aí impressionar nos mais diversos sentidos, né? Impressionar no sentido de te pegar de surpresa, porque se você está sempre planejando, está sempre se preparando para alguma coisa, fazer surpresas para esse tipo de pessoa é impossível, tá? Assim como impressionar pelo desempenho, aquela coisa do tipo assim, nada demais, sabe? Essas pessoas geralmente vão ter essa tendência. Por quê? Porque elas veem as coisas já como, ou tendem a fazer as coisas já com extremado perfeccionismo. Então, o que as outras pessoas fazem, elas vão achar que normal, nada impressionante, nada demais, tá? É comum você ter dificuldade de revelar sua opinião até que você conheça bem uma pessoa, né? E aí tem algumas ideias que são muito comuns no perfil super controlados, né? Das pessoas, não vou falar porque eu não sei o que essa pessoa vai usar, né? Dessa informação contra mim, né? Eu não vou me abrir porque eu não sei o que essa pessoa vai fazer ao saber da minha opinião e do meu sentimento, né? É comum que elas tenham esse sentimento de desconfiança, tá ok? Galera, dúvidas até aqui? Como é que vocês estão?
Kathleen ali sacaneando que vai mandar o marido dela fazer treinamento em RO. E, cara, isso é sensacional. Vou falar da minha. Vou abrir aqui um parênteses, né, pra sair. Sim, a live vai ficar gravada. Vou abrir aqui um parênteses para falar sobre, né, fugindo aqui um pouco do tema da identificação do perfil supercontrolado. Eu, quando eu fiz o treinamento de habilidades, né, claro que eu fiz como paciente, e, e cara, foi muito difícil. Vocês não têm noção, foi muito difícil. Eu falei, cara, por que que tá sendo tão difícil? Eu estudo isso quase que todo santo dia, sabe? Eu já li esse livro de cabo a rabo, eu sei o que que é. Por que que tá sendo tão difícil, né? De eu transportar isso para minha vida, principalmente de eu me abrir, né, para experiências, isso foi muito difícil, né? Eu sair do planejado, fazer as atividades propostas, né, que são muito experienciais dentro do treinamento. Então, cara, foi muito difícil, muito difícil. É você quebrar muitos paradigmas, assim, realmente de uma personalidade, né, formada. E, por falar em personalidade, até me lembrei de um outro ponto aqui que eu não tinha notado. Apesar de no livro do Lynch, né, não indicar isso, não indicar o uso de alguma ferramenta que avalie traços de personalidade, isso é uma das coisas que a gente pode fazer clinicamente, né? A gente tem diversos testes que avaliam traços de personalidade, sejam baseados na teoria das necessidades do Murray, sejam baseados no modelo do Big Five, que a gente pode utilizar para avaliar esse perfil, né, também de traços de personalidade. Traços esses que podem ter uma maior congruência com o perfil supercontrolado ou com o perfil subcontrolado. Beleza? Então aí também está uma ideia clínica que vocês podem usar. Outra coisa que eu queria falar muito para vocês sobre a identificação do terapeuta. É muito importante que o terapeuta também observe se ele se identifica mais com um tipo do que com o outro, mais com o perfil sub ou mais com o perfil super controlado. Por mais que o terapeuta não esteja em disfuncionalidade, né, como a maioria dos nossos pacientes vão estar. Por quê? Isso auxilia o como eu vou ver o paciente, o como às vezes eu vou me utilizar de autorrevelação, o como às vezes vou me usar de uma comunicação irreverente, por aí vai, tá? Então isso ajuda bastante. Até para vocês também observarem do tipo o quão empáticos e fazendo laço com o paciente vocês vão conseguir fazer. Não sei se eu me fiz clara nesse sentido. Vou tentar dar um exemplo ao contrário. Vamos lá, vamos ver se pega. Eu claramente me identifico com um perfil super controlado, tá? Acho que quase nada tem do perfil subcontrolado. E naturalmente para mim sempre foi muito mais fácil tratar pessoas, né, clinicamente, com o perfil super controlado, porque eu me identificava mais com elas e conseguia ter mais empatia com elas do que o perfil subcontrolado. Ah, Alessandra, então hoje você não atende nenhum paciente com quadros externalizantes? Claro que eu atendo, né? Mas foi muito mais fácil depois de eu identificar esse perfil, de eu entender por que eu tinha uma maior empatia por alguns pacientes do que por outros, tá? Isso tem um pouco a ver com o que a Juliana falou na live de ontem, que ela durante um tempo ficou meio que reticente, né, de atender pacientes com esse perfil mais internalizante, etc. Porque por uma questão de identificação e de empatia, né, também. Então, é importante o terapeuta também se avaliar. Onde é que eu estou? Né? Por exemplo, quando a gente vai falar de treinamento de habilidades, que se eu não me engano é a live de amanhã, né, é importante também a gente observar, tipo, o paciente vai falar, quem está ali fazendo treinamento contigo vai falar, cara, isso é difícil pra caramba. Sim, isso é difícil. Quando eu fiz também foi muito difícil. Né? Mas tem um propósito. Vamos lá, vamos tentar junto. Né? Então, isso tudo ajuda. Beleza? Então é muito importante que vocês, como terapeutas, também observem em quais dos dois polos vocês estão, para poder identificar características empáticas que vocês vão ter com os pacientes de vocês. Belezinha? Tô vendo aqui os pontos, gente, se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não. Galera, alguma coisa que vocês estejam sentindo falta, que vocês tenham de dificuldade,
Enfim, outra coisa que eu também recomendo muito para vocês. Consumam o material que tem aqui no Instagram da RLDBT. A gente botou, tem alguns posts mais antigos lá, em que a gente botou sobre os perfis, né? Comparando os perfis subcontrolado e supercontrolado, algumas características. Então, é sempre bom vocês darem uma olhada no perfil, né? Consumirem o conteúdo do perfil para que vocês tenham mais acesso a essas informações. E aí, galera, dúvidas? Peraí. Érica, eu não entendi sua pergunta. Pode somar a outros diagnósticos? Eu não sei se cortou ou o que você quis dizer com isso. Se você puder me explicar de novo, eu te agradeço. Eita, é possível encontrar pessoas com supercontrole com algum transtorno de subcontrole? Como avaliar? Estou pensando aqui. Deixa eu pensar aqui nos transtornos externalizantes. Cara, é muito difícil. Não lembro de ter visto isso nunca. Não lembro, Iago, de ter visto isso. Até porque isso é uma coisa importante. A gente cada vez. Aí volta aquela questão, né? Por mais que a gente fale de transtornos, né? Porque tem toda uma questão de incentivo e etc. É importante que a gente aprenda a olhar as pessoas para além do quadro diagnóstico, mas sim como um perfil de funcionamento entre supercontrole e subcontrole, tá? Então, inicialmente, por mais que a gente olhe para a crosta do transtorno, né, e vá trabalhar sobre isso para que essa pessoa fique minimamente funcional e talvez volte ao mercado de trabalho, né, ou seja lá qual impossibilidade esteja acontecendo na vida dela, é importante que, para além do transtorno, a gente olhe para o perfil de funcionamento dela. Isso está deixando o centro dela, né, favorável a vulnerabilidades para encontrar diversos transtornos ao longo da vida. Ok? Não sei se eu te respondi, Iago. Qualquer coisa me volta. TDAH, por exemplo, peraí. Pode somar a outros diagnósticos. TDAH. Eita, parou aqui. TDAH, por exemplo. Então, acho que é a mesma questão que eu estava respondendo para o Iago, né? Pode, tá? A gente pode encontrar pessoas com TDAH que tenham um perfil tanto subcontrolado quanto também um perfil supercontrolado. Pode acontecer, tá? Apesar de ser muito difícil da gente conseguir observar assim, como assim? A pessoa tem características de impulsividade, mas age de uma maneira super controlada. Porque para além do diagnóstico, a gente está falando sobre perfis de funcionamento, tá ok? Por exemplo, eu consigo observar isso muito em pessoas que têm um TDAH de subtipo desatento. Super fácil observar. Perfil super controlado no TDAH do subtipo desatento. Ela vai ficar ali tentando várias vezes, usando estratégias perfeccionistas várias vezes e vai continuar tendo problema de atenção. É horrível rir disso, mas é a realidade. Eu ia perguntar agora o que o Iago perguntou. Ok. Oi, mãe. Alessandra, sobre a questão de monitoramento de progresso e resultado. Como funciona na RLDBT? Escalas e relato do paciente. Sim. As escalas, por exemplo, podem ser utilizadas, né? Aquelas que eu mencionei primeiro, a WordPair, a PNS, a CQ, podem ser utilizadas ao longo do tratamento, mas também relato do paciente, sim, com toda certeza, principalmente enfocando nas habilidades que ele já aprendeu, tá? Então, assim, quanto a essa habilidade, como é que você avalia que você está e etc. Isso pode ser feito sem problema algum, tá? E aquela terceira etapa que fala das escalas de backstage que o terapeuta preenche sozinho, também vão falar desse monitoramento de progresso e resultado na visão do terapeuta. Okay? Talvez um bipolar em hipomania, imagina. A Michelle falou aqui de um exemplo que eu acho muito engraçado. Exemplo, transtorno de personalidade borderline super controlado. Teve um paciente meu uma vez que falou uma coisa que eu falei, não sei o que o psiquiatra falou que ele era
Borderlight. Aí eu, borderlight? Aí eu, o que que é isso? Border de baixa caloria? Eu falei, eu não tô entendendo nada. Eu não entendi o que essa expressão queria dizer. Depois de um tempo, eu fui entender que sim, ele era um paciente com alguns sintomas de transtorno de personalidade borderline, tá? Mas que também tinha um perfil de autocobrança muito grande, tá? Que se aproximava muito de um perfil super controlado, ok? Então pode ser que vocês estejam vendo isso aí com esse nome do, como é que foi? Borderlight, né? De baixa caloria. Sim, então, a Bia aqui falou uma coisa super legal. Ela tem uma paciente border que apresenta toque, vejo que ela apresenta o subcontrole nas relações, ou seja, uma dificuldade, né, de efetividade interpessoal ali. Mas que no toque ela tem uma necessidade de controle, né? E aí a gente já está falando de uma dificuldade até em relação às questões de ansiedade dela e etc, né? A necessidade do controle das situações e talvez até das relações. Então, por isso que eu falo, não se prendam ao diagnóstico, se prendam ao funcionamento, tá? Exatamente, Kathleen, exatamente. Eu tive falando de reforçadores da vida, né, para vocês verem como é que esses pacientes super controlados são extremamente reforçados de uma maneira tão errônea que depois a gente fala assim, cara, que meleca que fizeram com essa pessoa ao longo da vida, né? Mas enfim, a gente não tem conhecimento, não dá. Eu tive um chefe uma vez que me falou, na verdade ele mandou um e-mail, né, para uma pessoa que eu não vou citar nomes porque são pessoas conhecidas, que ele me botou em cópia do e-mail e falou assim, isso fala com a Alessandra, ela é a pessoa que tem o toque mais funcional que eu conheço. Aí eu, cara, na hora eu queria me enfiar, fazer igual a avestruz, né, enfiar a cabeça no chão. Mas assim, eu entendi o que ele quis dizer, né? Só que a outra pessoa não me conhecia só assim, por e-mail, né? Enfim, não me conhecia pessoalmente, né? Então, sei lá se outra pessoa ia realmente achar que eu tinha toque ou qualquer coisa assim, né? Mas eu achei engraçado que eu falei, cara, depois estudando RODBT, eu entendi que ele tentou ali reforçar um comportamento meu, né? De como funcionária, organizada e etc. Mas de uma maneira tão errônea, né? Porque ele estava reforçando o meu hábito compulsivo de verificações, né? Que era exaustivo, que me prendia muito tempo no trabalho. Então, são pessoas que são extremamente reforçadas ao longo da vida, principalmente no ambiente de trabalho. O tempo inteiro, assim, fulaninho é ótimo, fulaninho nunca perde nada, pode pedir para ele. É ótimo, não vai dar certo. É um reforço, tá? Então, essas pessoas tendem a ver que não tem dificuldades, né? Que não tem problemas. Quando, na verdade, elas acabam sendo muito mais vulneráveis a questões como depressões refratárias, ansiedades refratárias, por aí vai. Respondi o que falamos muito no grupo, eu não sei que grupo. É a questão, é o grupo de habilidades, é isso? Eu me perdi. Eu me perdi nos comentários, Andressa, me ajuda aí. Oi, mãe. Cara, isso também é muito importante, gente. Vamos lá. Saindo aqui da questão de identificação de subcontrole e supercontrole para uma investigação diagnóstica, observe muito o comentário aqui da Nath, né? Será que ela tem toque ou tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né? Os dois são muito diferentes, né? Então, quando a gente vai falar de um transtorno de personalidade, gente, a gente está sempre falando de um padrão de funcionamento longo, tá? De um padrão de funcionamento que afeta as mais diversas áreas de vida. Diferente do toque, que às vezes a gente observa em um recorte, né, de momentos de vida da pessoa. Então, muito cuidado quanto a isso. Os sintomas são bem diferentes. Pessoas com TPOC não necessariamente vão ter presença de obsessões e compulsões, tá? Então, é imprescindível também que a gente, dando uma prática clínica, né, para além do RODBT, tá bom, gente? Estou aqui falando de uma maneira geral. A gente estude sobre os quadros diagnósticos, tá bem? A gente ainda depende deles. Vamos seguir, ok?
Borda de baixa caloria. Gente, juro, mas foi a única coisa que eu pensei na hora. Border light, eu não conseguia sair dali. Eu falei, eu tô sendo literal, tô, mas eu não consegui entender o que que era. Depois de um bom tempo eu fui entender o que ele quis dizer. Ah, sim. Então é isso mesmo. Ah, beleza, a Bia já respondeu aqui. Acho que sei o que você está falando. Fofoca. Um casal de resolução. Beleza. Andresa, só me responde depois que eu acho que eu perdi ali teus comentários. Eu não sabia o que que era do grupo. A adaptação ficou perdido ali pra mim. Não sei o que que foi. Não sei se era uma dúvida. Não sei. Enfim, me perdi. Bom, gente, alguma outra dúvida que eu possa estar ajudando vocês sobre esse perfil? Não? Tranquilo, galera? Então, beleza. Gabi, me ajuda aí. Tem perguntas no negocinho de perguntas ou não? Naquela caixinha ou não? Pelo menos pra mim não aparece. Ah, obrigada, Érica. É um prazer estar aqui esclarecer para vocês sobre uma galera que. Valeu, Gabi. Sobre uma galera que acabou sendo não vista, né, durante um bom tempo dentro da prática de saúde mental, né? E que agora a gente vê e, e descobre que elas têm problemas tão graves quanto qualquer outro, né? Só que acabavam passando despercebidas. E aí a nossa missão, não deixá-las passar despercebidas e fazer com que elas tenham uma vida que vale a pena ser compartilhada. Beleza? Então acompanhe as próximas lives. Temos mais lives na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Opa, peraí. Ih, travou aqui, Kathleen. Cliente que possivelmente já tem um diagnóstico em questão de personalidade. Chega na terapia com de boas, ou dependendo do funcionamento. Ou dependendo do funcionamento, não acham necessário, mas fazem porque foram obrigados. Clientes que possivelmente já têm um diagnóstico de personalidade, chegam na terapia com de boas, ou dependendo do funcionamento. Cara, então, pacientes que chegam para terapia dizendo que tem um transtorno de personalidade é algo muito recente, né? E geralmente são com os pacientes borderline, né? Que acabou sendo um transtorno de personalidade mais difundido, né? Em termos de informação, e que hoje em dia chegam, né? Falando desse quadro. Os outros a gente vai descobrir ao longo, tá? Ou ao longo, ou através de entrevistas, né, estruturadas, como as entrevistas estruturadas do SKID para transtorno de personalidade, ao longo, e quando eles não descobrem, né, pela entrevista estruturada, vai ser ao longo, principalmente quando tiver ali um impasse na relação, tá? Então, nem sempre eles vão chegar ali com um diagnóstico, né? A questão. Oi! Eita! Peraí. A questão da educação é cultural também, flexível. A questão da educação cultural também flexível no supercontrole. Ih, peraí. Peraí, que galera. Peraí. Andresa, eu não sei o que está acontecendo. Os seus comentários estão aparecendo meio que cortados para mim, eu não consigo ver. Gabi, se você puder me ajudar, eu te agradeço. Aí a Kathleen falou, imaginei, o BO é nosso. Sim, e isso é uma coisa assim, de novo, me desviando aqui do assunto da live, mas vamos embora, já que surgiu esse assunto, vamos falar sobre ele. Os transtornos de personalidade acaba que nós, psicólogos, acabamos observando com mais frequência, né? Porque a gente está vendo o paciente com mais frequência também. Né? Então, são transtornos que geralmente vão aparecer o quê? Na relação, né? Que vão trazer prejuízos aonde? Nas relações, né? Então, por exemplo, às vezes um psiquiatra que encaminha pra gente, que vai ver esse paciente uma vez por mês, não fica tão claro. Às vezes não é num dia ou num momento onde ele está com instabilidade,
A gente, como acaba o vendo com mais frequência, geralmente toda semana, acaba percebendo mais isso, né? Então acaba facilitando essa troca, né? Às vezes pessoas que vêm encaminhadas pelo ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho às vezes já vai ter mais algum relato, porque são pessoas que passam dia a dia com aquela pessoa, então vem mais essa dificuldade de trato, né? Que é o que é marcada nos transtornos de personalidade. A questão da educação é cultural, também inflexível no supercontrole. Ah, eu respondi nos reforços sobre essa questão. É isso? Se for, dá um joinha aí pra mim. Que aí eu acho que eu entendi. Aula de psicopata junto é maravilhoso, gente. Mas o estudo em psicopata é importante, né? Por mais que a gente fale em modo de funcionamento, cada vez mais a gente vê os manuais, né, diagnósticos se preocupando mais com questões de funcionamento, né? É um futuro que eu espero não tão distante, espero ainda ver antes de me aposentar, se é que um dia eu vou me aposentar, mas a gente ainda depende dos diagnósticos, né, categóricos, tá? Exploro mesmo. Putz, que pena, Andresa. Depois assiste que ficou gravado para tu conseguir pegar melhor e qualquer coisa me manda dúvida na mensagem no Instagram, seja aqui no Instagram da RLBT ou no meu Instagram, tanto faz, que eu tento te ajudar. Belezinha, galera? Foi? Sem dúvidas. Bom, se também tiverem dúvidas, né? Tipo, Alessandra, depois li um pouco mais, vi o que você falou, não sei o que, fiquei com dúvida. Podem mandar mensagem aqui pra gente no direct que a gente vai respondendo vocês, tá bom? Aproveitem demais essa semana, né? Aproveitem também o webinar gratuito que tem lá no site da RLDBT, inclusive tá no link do... Se vocês entrarem no perfil da RLDBT aqui do Instagram, tem lá o link com o webinar gratuito que fala muito dessa diferenciação de como a DBT acontece, como a RODBT acontece, quais são os pacientes destinados a DBT e quais são os pacientes destinados a RODBT. Tá bem? Então tem bastante, estamos tentando deixar bastante materiais para vocês, para que vocês possam estudar dentro do nosso idioma mesmo. Tá bom? Aproveitem bastante. Um beijo, gente. Boa noite.